Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar 3 sinais de que o hobby da leitura é para você. Será que esse hobby dá certo para você? Você já pensou em ler? Já pensou em comprar livros, começar uma leitura, mas nunca consegue levar adiante? Então, nesse vídeo, eu vou te trazer 3 sinais de que o hobby da leitura é o melhor hobby para você. Primeiro sinal, você é uma pessoa curiosa. Você é uma pessoa curiosa, você quer saber as coisas. E nada melhor do que trazer informação para você do que um livro. Traz informação, traz conhecimento, traz aprendizado. Tem gente que vai ler por diversão, tem gente que vai ler porque é curiosa. Então, se você é curioso, curiosa, com certeza o hobby da leitura é para você. Outro sinal de que o hobby da leitura é para você, eu mesma também sou uma pessoa bem curiosa. Sempre fui, desde criança. Eu sempre quero saber de tudo. E o hobby da leitura me ajuda bastante nisso. O segundo sinal é que você gosta de aprender. Sim, porque como eu falei, tem gente que lê só por ler. Mas tem gente que lê para aprender, para conhecer outros tipos de pensamentos, ter acesso a outras pessoas, porque o livro nada mais é do que um conhecimento condensado. E como um conhecimento condensado, você consegue absorver muita coisa. A pessoa parou a vida dela para colocar muito conhecimento ali. E olha que maravilha. Talvez se você fosse conviver com essa pessoa, você teria que viver uma vida com ela para saber de tudo aquilo que ela condensou e colocou em um livro, em papel. Olha que maravilhoso. Então isso me encanta. Olha só, outros, e eu também sempre gostei muito de aprender, até hoje. Eu gosto de estar fazendo um curso, eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar estudando. Tá tudo assim ligadinho. O terceiro sinal que o hábito da leitura é para você, que é o melhor hobby para você, é que você sempre se interessou pela leitura. Esse daí é o principal. Um exemplo, desde criança. Quando eu era criança, eu tinha uma condição financeira, meus pais tinham uma condição financeira bem difícil. Mas quando eu podia, eu juntava um dinheirinho, o que eu ia comprar? Um gibi. Não sei se você tá assistindo aqui, se você conhece o que é um gibi, histórias em quadrinhos. As minhas primeiras leituras foram essas. Eu amava, adorava quando tinha um dinheirinho para poder passar na banca de jornal e comprar um gibi, comprar uma revistinha. Às vezes eu ganhava, às vezes eu pegava emprestado. Mas assim, desde criança eu adorava ler. Eu tinha essa curiosidade, eu me perdia. E claro que depois de certa idade, por causa da vida, a gente vai deixando. Mas é isso que veio desde a infância, sabe? Esse desejo, esse interesse. Porque tem aquelas pessoas que vão adquirir o hábito da leitura. Você pode colocar isso como hobby, sim, mesmo que você nunca tenha lido. Porque agora é importante para você, porque você acha interessante, não importa. Mas vai ter uma diferença de quem já nasceu para isso, daquela pessoa que decidiu começar a leitura agora, sabe? Porque é como um dom. A gente não fala assim, olha, fulano tem o dom para tocar tal instrumento. A pessoa consegue pegar as notas rapidinho, consegue aprender rapidinho. Já tem a outra pessoa que não tem tanto dom, mas ela estuda bastante e ela se desenvolve. E com a leitura, se fosse falar em dom, seria aquela pessoa que desde criança já tinha esse interesse já era desperto. Se a gente fosse colocar, né, trazer mais ou menos essa semelhança. E as outras pessoas que desde criança não têm esse interesse, seriam aquelas pessoas que podem começar a gostar, apreciar esse hábito, mas que não é aquilo que praticamente nasceu com ela, sabe? E eu sempre me interessei por leitura, talvez você também sempre tenha se interessado, mas nunca tenha parado para ouvir essa parte de você que deseja esse conhecimento, que tem sede de conhecimento, que adora buscar informação, aprendizado, ou até mesmo diversão, se perder numa história de romance ou numa história de ficção.
Gosto de romance policial, gosto bastante. Como leitura de forma para me divertir, eu gosto mais de romance policial do que de romance comum. Eu gosto. Então, você vai e tenta ler aquilo que mais lhe agrada. Hoje em dia eu gosto bastante daquela leitura de aprendizado, daquela leitura que me faz pensar. Eu gosto de ler um livro onde aquilo me estoura meus miolos e faz eu pensar em outras possibilidades, em outras coisas da vida, que me faz refletir bastante. Hoje eu gosto desse tipo de leitura. Mas quem diria que lá na infância começou com aquela criança que adorava histórias em quadrinhos. Então, muitas vezes, o hobby da leitura é algo que já estava sendo demonstrado que seria legal para você, desde lá da infância. Mas aí você se esqueceu ou você deixou para lá. Então hoje eu vim mostrar esses 3 sinais para você de que a leitura é um ótimo hobby para você. Precisamos ter hobbies, precisamos ter coisas que a gente faz só por fazer, só por prazer, só para sentir. Por que eu gosto da leitura como um hobby de aprendizado? Porque talvez você se questione, mas aí você diz que lê e gosta de ler o tipo de leitura em que você aprende. Por quê? Porque eu sou uma pessoa curiosa. Lembra que eu falei aqui, ó? Uma das três principais que fazem você ser uma pessoa que nasceu para ler é ser curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, como eu disse aqui. E quando eu vou ler algo que me faz pensar, que me faz refletir, eu estou estimulando esse lado meu curioso, porque eu vou tentar entender, eu vou tentar assimilar tudo aquilo. Está estimulando também esse meu lado de aprender, olha, porque algumas coisas que você escuta, é difícil de você internalizar, é difícil de você praticar, colocar aquilo no seu dia a dia. E acaba sendo um desafio também. Mas aí me conta, você gosta de ler? Você é uma pessoa que gosta de ler? Você não gosta? Aqui nesse canal, eu sempre trago leituras comentadas. Eu leio o livro com você e eu comento aquilo que é meu aprendizado, aquilo que é meu insight, aquilo que eu estou entendendo. Então, a gente troca essa informação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, porque aqui tem muito conteúdo dessa forma. E eu vou estar trazendo livros um pouco diferentes, um pouco mais da minha área, que é a área que eu gosto de ler, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Mas nada impede de eu trazer outros de vez em quando, é porque uma leitura demora, né? Você não lê um livro em um dia, a menos que seja um livro muito pequeno. Mas eu pretendo estar trazendo vários, tentar abordar temas diferentes também. Claro que vai depender de você. De você também trazer essa informação, sugerir, né? Leia tal livro, vamos comentar sobre tal livro. Eu queria que a gente criasse mesmo um clube da leitura, de pessoas que gostam de ler, de pessoas que se interessam pela leitura, por esse aprendizado. Esse tipo de pessoa que eu espero encontrar, esse tipo de pessoa que eu espero conseguir acessar. Pessoas que pensem como eu, que vejam a leitura não só como um passatempo, mas como um aprendizado, mas como algo que desperte, sabe? Porque quando você gosta da leitura, você viaja, você começa a ler, você começa a imaginar. Eu sou aquela pessoa que imagina bastante. Então, eu tô lendo ali aquela história que o autor tá falando, aquilo que o autor está descrevendo, e eu vou imaginando aquela cena, e eu vou entrando mesmo naquele mundo. Às vezes eu pego até um hiperfoco na leitura. Eu já peguei hiperfoco na leitura de ficar uma tarde inteira lendo. Consegui ler um livro inteiro. Um livro de 90 páginas eu li em uma tarde, porque a leitura estava mas tão interessante, que eu não consegui parar de ler. Eu fui li do começo até o fim. Sabe assim, quando aquilo ali te prende de uma forma. Então, se você nunca sentiu isso, talvez você não tenha muito gosto pela leitura, mas pode ser algo aprendido, caso você queira. Então, te vejo num próximo vídeo. Até mais.